Tudo bem, pessoal? Vamos hoje mais uma aulinha do nosso curso de Fundamentos do Sistema de Informação, tá? Hoje nós vamos falar sobre estratégia da TI, tá ok? Então, na aula de hoje vamos dar uma introdução sobre o que seria estratégia, os principais conceitos, aí vamos falar da estratégia e do planejamento estratégico, finalizando com o Balance Scorecard e como a gente pode criar um BSC, né, que é como é chamado o Balance Scorecard, para a área de TI, ok? Então, o conceito de estratégia, pessoal, ele está ligado ao quê? Ao ato de fazer escolhas. Então, quando você tem alguma coisa para fazer, você normalmente faz o quê? Quando você quer atingir algum objetivo, você define quais passos tem que fazer para atingir aquele objetivo. E esse ato de fazer as escolhas é o que a gente chama de estratégia, resumidamente, certo? Isso daí levando para a área de TI significa o quê? Ter uma estratégia para que a área de TI consiga prover serviços que agreguem valor para a empresa, certo? Isso daí levando para o lado mais informal e pessoal. É como se você quisesse passar em um concurso e você fosse utilizar recursos de TI para poder passar nesse concurso. Aí o que você iria fazer? Então, um exemplo bem pragmático, bem simples. Você iria fazer uma assinatura de um curso online, certo? Para poder ter aulas, iria comprar material escolar, né? Livros, coisas, cadernos, ou seja, tudo isso daí são estratégias que você vai traçar para que no final desse processo você tenha um valor maximizado do que você investiu e consiga passar nesse concurso. Um exemplo bem simples, bem pragmático, certo? Também, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que o que seria o valor, né? Ou seja, prover serviço de valor. Valor significa, primeiramente, resultado. Aí vamos imaginar, você investiu nesse curso online, o resultado foi o quê? Passou, então você alcançou os resultados. E a percepção também, certo? Quando a gente fala de valor, além de resultado, tem a questão da percepção. Ou seja, aquele curso online prestou um serviço que fez com que agregasse valor e você teve a percepção de que é um curso bom, entenderam? Então a organização TI precisa estar preparada para gerar esse valor, certo? Ao mesmo tempo que, usando o conceito de TI bimodal, consiga transformar a empresa digitalmente. Tá? Então, no caso da adoção da TI bimodal, a estratégia precisa atender a requisitos e projetos ligados ao funcionamento normal da organização e, ao mesmo tempo, pensando em projetos que consigam inovar a organização e aumentar o valor dessa organização, certo? Lembrando que no modo 1 você se preocupa com a cadeia de processos normal da empresa e no modo 2 você está preocupado em quê? Em conseguir gerar inovação para dentro da empresa. E a estratégia organizacional, agora olhando para a organização, né, é a determinação das metas e dos objetivos a longo prazo da organização, bem como a adoção de cursos de ação e alocação de recursos para a execução dessas tarefas, de acordo com a definição de Chandler, certo? Então, a estratégia organizacional é tudo que você faz para conseguir atingir aquelas metas organizacionais, tá? E a vantagem competitiva, certo? Seria o quê? Uma vantagem que sua empresa tem ao oferecer produtos e serviços em relação aos concorrentes no mesmo mercado que você atua, certo? Então, para que você tenha uma vantagem competitiva, você tem que ter uma estratégia organizacional adequada, tá certo? E aí, nesse gráfico aí, certo? A gente tem alguns exemplos de fontes internas e externas de obtenção de vantagem competitiva. Quando a gente olha as fontes internas, são o quê? Os recursos que você tem na sua mão, a capacidade, ou seja, de transformar aqueles recursos em algo que obtenha vantagem competitiva. A inovação, ou seja, a capacidade de se adequar às mudanças no mercado, ou até mesmo se adiantar às mudanças. E os conhecimentos que a sua empresa tem, certo? Sobre aquele mercado. Se você for olhar as fontes externas, estão o quê? A questão do posicionamento, se você tem uma posição em relação à sua concorrência melhor naquele mercado, certo?
a cadeia de valor, se a sua cadeia de valor consegue funcionar melhor do que a do concorrente, e se você consegue impor algumas barreiras aos seus concorrentes. E em TI, pessoal, olhando a estratégia, não é diferente. Tá? Se a TI tem um papel estratégico na organização, é necessário pensar em grandes escolhas para a TI de forma a conseguir implementar e monitorar essas estratégias. Ou seja, observe nesse gráfico. O que você tem que fazer? Você tem que sair dessa TI aqui, ó, que só se preocupa em controlar, e vir para essa TI aqui, ó, que é uma TI estratégica, certo? Por quê? Porque ela dá à TI maior visibilidade e, ao mesmo tempo, entrega uma TI que agrega mais valor para a organização, certo? Segundo o Michael Porter, que é um dos grandes pensadores da área de administração de gestão, a essência da formulação de estratégia competitiva está relacionado como a organização está no seu ambiente. E segundo Porter, certo? Esse grau de concorrência e essa posição competitiva depende de 5 forças básicas, que seriam as seguintes: ameaça de novos entrantes, tá? O poder de negociação dos fornecedores, porque os fornecedores fazem uma pressão em cima da empresa, tá? A ameaça e o poder de negociação dos clientes, ou seja, de um lado estão aqui os fornecedores fazendo pressão na empresa e do outro lado estão os clientes, tá? E tem produtos novos aqui, ó, novos entrantes, desculpe, querendo entrar nesse mercado. A ameaça de produtos ou serviços substitutos, porque outros serviços querem mudar essa força competitiva aqui, quer mudar aquele mercado que a pessoa está atuando. E outra força competitiva é a própria rivalidade, tá? A rivalidade que está ocorrendo nesse setor aqui. Quanto mais forte a rivalidade, mais alta, maior a dificuldade que a empresa vai ter, certo? Então, o modelo das 5 forças competitivas se apoiam basicamente em 2 argumentos, né? Que a estrutura industrial é que vai determinar a natureza da competição, tá? Então, de acordo com a estrutura naquele mercado, é que vai definir a competição naquele mercado. E, na natureza da competição, é o maior determinante da lucratividade de uma empresa, certo? Outro conceito que é importante vocês terem aí é o conceito de RBV, ou, traduzindo para o português, VBR, Visão Baseada em Recursos, certo? Que surgiu na década de 80, onde ele transfere o foco da análise da empresa, certo? E em contrapartida ao foco anterior, que é o de Michael Porter, a RBV, vou chamar de RBV, em inglês mesmo, Resource Based View, que o principal fator determinante do desempenho são os recursos e as competências que a empresa possui, certo? O modelo RBV ou VBR tem foco nos recursos e nas capacidades, certo? Para obter vantagem competitiva, certo? Ou seja, sai daquele modelo de olhar externamente e olha mais internamente, tá? Então, o enfoque baseado em recursos estratégicos que a empresa possui, o enfoque baseado em recursos é a capacidade da empresa ter de explorar suas estratégias, certo? Auxilia na análise das condições internas da empresa e de como pode alcançar aquela competitividade. Agora, o RBV tem uma dificuldade, né? Que é a identificação com isenção, certo? Da avaliação da relação entre os recursos e a capacidade em relação à concorrência.
Então, o RVB segue o modelo VRIO, né? Que ele define que tem as competências, né? Tem que ter valor, raridade, imitabilidade e organização. Quando fala de valor, é o quê? Qual recurso permite à empresa explorar uma oportunidade ou ameaça? Quando fala na questão de raridade, o recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno número de empresas concorrentes, ou seja, é raro aquele recurso. A imitabilidade, a empresa sem os recursos enfrenta uma desvantagem de custo para obtê-lo ou desenvolvê-lo, ou seja, é difícil de ser imitado pelas outras empresas. E com relação à organização, as outras políticas e procedimentos da empresa estão organizadas para dar suporte à exploração desse recurso. E aqui, uma tabelinha bem interessante, né, que mostra se o recurso que você tem não é valioso, não é raro, não é difícil de imitar e não é aproveitado pela empresa, então você está numa posição de desvantagem competitiva. Se o recurso que você tem é valioso, pode ser aproveitado pela empresa, mas não é difícil de imitar, nem é raro, você está na mesma condição competitiva que a sua concorrência. Se um recurso é valioso, é raro, pode ser aproveitado pela empresa, mas não é difícil de imitar, então você tem uma vantagem temporária. Agora, se todos os seus recursos são valiosos, raros, difíceis de imitar e pode ser aproveitado, então você tem uma vantagem sustentável, competitiva sustentável em relação à concorrência. Certo? O ideal é o quê? Certo? Que você consiga alinhar esses dois modelos. Na hora que você começa a fazer, tá, uma análise externa e ver as oportunidades e ameaças, você, usando o modelo de ambiental de vantagem competitiva, você pode ver como é que está o mercado aí fora, o seu mercado que você está atuando. E ao fazer uma análise interna, vendo as forças e fraquezas e quais recursos você tem e pode usar para obter a vantagem competitiva, você, alinhando um modelo ao outro, você consegue uma boa visão de como está a situação da sua empresa, né? Tanto internamente como externamente. Então, pessoal, são basicamente esses dois modelos, né? Existem outros, é claro, mas que fogem ao escopo da nossa aula, tá? Que servem para a gente começar a olhar, a ver como é que está a situação da empresa diante da concorrência e se é possível obter vantagem competitiva, certo? Feito isso daí, aí vem a estratégia organizacional, né? Que é onde você vai dizer o caminho que a organização deverá seguir, certo? Para obter sucesso organizacional. Assim é necessário definir antes de tudo o que é sucesso para a organização, certo? Então, o que é o sucesso? Aumentar a participação no mercado, lançar produtos novos, aí depende, né? A estratégia organizacional também pressupõe que tem um planejamento, certo? Para você conseguir executá-la, tá? Então, o planejamento organizacional está associado à ideia de preparação e controle do futuro, a partir do presente, através de uma reflexão sistemática sobre a realidade. Lembrando que esse controle aqui é o mais difícil, né? Você não consegue controlar o futuro. Você pode, no máximo, se preparar e mesmo assim ter dificuldade. Imagina uma empresa que não faz nenhum planejamento. Tá? E existe basicamente três tipos de planejamentos, né? Que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Quando eu falo de planejamento estratégico, é quando a gente olha a organização como um todo, né? É liderada pelos níveis hierárquicos mais altos da organização. Quando eu falo de planejamento tático, é o planejamento realizado por cada área funcional da organização, certo? Ou seja, cada setor. E planejamento operacional são os planejamentos ligados aos procedimentos e processos
dos níveis inferiores da organização, certo? Do dia a dia, que fazem parte do plano de ação e dos planos operacionais. Tá? É só a pessoa se lembrar daquele velho triângulozinho onde mostra os níveis organizacionais. Tá? E quais seriam os aspectos envolvidos na estratégia, né? Primeiramente, a formulação da estratégia, né? Onde você vai fazer o planejamento da estratégia, né? Onde você vai tornar real a visão de futuro, vai identificar as forças, certo? E análise ambiental. A implementação é o quê? A execução da estratégia, certo? Claro, você faz a estratégia, mas tem que implementar, não é? Onde você vai pegar informações, ver quais são os requisitos das partes interessadas, alocar recursos, fazer todo um processo de comunicação e monitoramento. Tá? Então, quando você pensa no planejamento estratégico, certo? No pensamento estratégico, você tem a formulação e a implementação. A formulação você faz através do planejamento estratégico, a implementação através da execução. E esse planejamento estratégico, certo? Pode ser dividido em duas grandes partes. Você pode fazer uma análise de cenários, que seria um diagnóstico das variáveis ambientais internas e externas, certo? Capaz de influenciar o resultado da organização. Aí você vai responder a 4 perguntas, né? Qual é a situação atual, como estamos ou onde estamos, qual é o futuro, né? Aonde queremos chegar. Aí você vai ver os futuros possíveis e mais prováveis através de cenários, aonde podemos ir, certo? E você vai definir objetivos, indicadores, metas e projetos, certo? Como é que você vai sair da situação atual para a desejada. Seria basicamente como está esse desenho aqui, né? Você tem aqui uma situação atual, tá? Aí aqui você vai ver os futuros desejados, tá bom? Os futuros possíveis, os futuros mais prováveis, tá? E você vai definir indicadores, objetivos, indicadores e metas, estratégias, né? Para chegar a esse futuro aqui desejado. E falando do planejamento estratégico, certo? Você tem que começar com a definição do que é o seu negócio, né? Ou seja, de como a organização gera valor para os clientes, tá? A missão da sua organização, que pode ser representada por um texto simples e pequeno, que seja fácil de decorar, apenas uma frase, né? Que dessa maneira consiga mostrar a razão da organização existir, a visão, que é o sonho da organização, que ela quer no futuro, e quais os valores que essa organização, certo, valoriza, né? Isso daí tem que ser passado para os colaboradores, certo? Para desenvolver, ajudar a desenvolver a missão. E o Balance Scorecard, né? Que é a técnica que a gente vai ver aqui, tá? Para ajudar a desenvolver a estratégia e também a da TI, né? Da organização e da TI. O BSC, né? Como é conhecido, mais conhecido, o Balance Scorecard, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por Robert Kaplan e David Norton, em 1990, certo? E a abordagem do BSC, ele foca no controle da execução, certo? E de outras perspectivas além da financeira, certo? E propõe uma nova forma de medir a organização, certo? Isso por quê? Porque antigamente o pessoal se preocupava mais com a perspectiva financeira, né? Como é que vai a finança da empresa. Só que esquece de outras coisas que de alguma maneira impactam as finanças da empresa. Originalmente, o BSC ele é formado por 4 perspectivas, né? A financeira, os clientes, os processos internos e a questão de aprendizagem e crescimento, né? Observe que aparecem essas 3 outras perspectivas além da financeira. Então, basicamente, é esse gráfico aqui que representa o BSC, né? Onde você tem uma visão e uma estratégia definida e você tem, certo, essas partes aqui, vamos dizer, do BSC, que cada organização, isso daqui são as perspectivas originais, cada organização pode mudar essas perspectivas, ter suas próprias perspectivas, né? Onde você tem as 4 perspectivas originais,
que é financeiro, processos, aprendizagem, crescimento e cliente, que através delas você vai conseguir atingir a sua visão e a sua estratégia definida para a sua empresa, né? Então, quando eu penso em financeiro, né, vamos começar aqui pelo aprendizado e crescimento. Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir? Quando você olha para processos internos, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Com relação aos clientes, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes? E, por último, financeiro. Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Certo? Então, é bem interessante o BSC, tá? Para que você possa implementar e acompanhar e ver como é que está a estratégia da sua empresa. Tá? Então, se você for destrinchar, está aqui a visão e a estratégia da empresa e as 4 perspectivas originais. Né? Aí, para cada perspectiva, você vai ter que criar objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Observem, para cada perspectiva. Certo? Então, se você for parar para pensar no que eu falei até agora sobre o planejamento estratégico, então ele pode ser dividido em 2 fases, né? A primeira fase, que trata da análise de cenários e visão, missão e valores, né? Onde você vai fazer uma análise interna, pode ser uma análise SWOT, vai fazer uma análise do ambiente externo e setorial, busca de fatores críticos e construir cenários para elaborar essa visão, missão e valores. A segunda fase seria o quê? A implementação do BSC, certo? E os planos de ação, onde você vai determinar os objetivos, indicadores e metas e elaborar planos de ação. Então, dessa maneira, você vai criar o mapa estratégico, certo? Que é tipo um grande mapa que vai dizer como é que está a situação e como é que você tem que fazer para atingir, implementar suas estratégias, né? E acompanhar e saber e até mudar o curso se necessário, né? Então, observem aqui, tá? Que aqui tem vários exemplos aqui, ó. Aplicações adequadas, infraestrutura, pessoas motivadas, pessoas competentes, ó. Aí vai impactar em produtos inovadores, entregas no prazo, produtos sem defeito, que vai satisfazer os clientes, que vai aumentar o retorno sobre o investimento, que vai gerar valor para o acionista. Então, é um exemplo de como essas perspectivas elas devem estar interrelacionadas, de maneira que, se você conseguir atender a todas, vai atingir os objetivos da empresa. Aqui, ó, um exemplo de um mapa estratégico, né, do BSC, certo? Observe aí, com relação à perspectiva financeira, aumentar receitas, ó, aumentar lucro líquido, aumentar o lucro líquido aí novamente, certo? Observem que tem um acompanhamento, ó, do que foi planejado e de que foi realizado. Ó. Aí a perspectiva dos clientes, ó, diminuir o número de reclamações, aumentar o percentual da taxa de conversão, aumentar o valor médio gasto por cliente, certo? Então são maneiras que você acompanha através do mapa estratégico. Aí, esse mesmo mapa estratégico, onde tem acompanhamento, né, na perspectiva financeira. Observe o que foi planejado, o que foi realizado, e aqui você tem os indicadores, olha que legal. Você tem os indicadores aqui, ó. Certo? Aqui observem que é um indicador, aumentar receitas, aqui é outro, ó, aumentar o lucro líquido. Aqui é um exemplo, né? E aqui, outro exemplo, né? Onde tem um percentual, o índice geral de sucesso da estratégia, certo? E aqui, a perspectiva financeira, né? Onde você tem vários objetivos, os 3 objetivos aqui, aumentar receitas, aumentar o lucro líquido e diminuir despesas, certo? Observe que na média aqui está em 104%. E aqui outro acompanhamento, né?
que é a questão de valores aí da perspectiva financeira. Aí, novamente, você acompanha mês a mês. Certo? Então, observem que é bem interessante o, o uso do BSC, a criação de indicadores, pelo menos 3, né, indicadores por perspectiva, certo? Aí a gente viu o BSC da empresa, né? E como é que fica a TI, certo? Então, primeiramente, você tem que pensar a TI como uma organização, né? Que presta serviço a outra organização, que seria o negócio propriamente dito, tá? Então, para você conseguir inicialmente definir o negócio da TI, você vai ter que ter a mesma coisa que tem na TI, né? Desculpe, na organização tem a sua TI, a missão da TI, a visão, seus valores, né? O que se faz na organização. E, além disso, tem os planos que completam o plano estratégico da TI, né? Que é o PET, né? Seriam o quê? O plano tático de TI, o PTTI, e o plano diretor de TI, o PDTI, né? Onde o plano estratégico está relacionado aos objetivos e projetos estratégicos. O plano tático é o plano de execução, certo? E o plano diretor seria que é gerado normalmente após o plano estratégico da TI e da definição dos planos táticos, é o que estabelece as diretrizes para a TI dentro da empresa, tá? Então, normalmente os planos estratégicos diretores têm um horizonte de até 6 anos. O plano estratégico da TI deve estar alinhado com o planejamento da organização, é claro, certo? Normalmente vem de cima para baixo. A organização define o plano estratégico e você vai ver como vai traçar um plano estratégico da TI para ajudar a organização a alcançar o seu planejamento estratégico. E os planos táticos são feitos para serem executados normalmente no período de 1 ano, certo? E os operacionais são aqueles que são feitos normalmente de maneira mensal, tá? Então, observe que ó, o plano estratégico está relacionado com o plano tático, vai ser implementado no plano operacional, tá? Aí, a gente pode pensar no BSC para a área de TI, né? Sendo que ele pode ser feito de duas maneiras. Da maneira convencional, onde tem o BSC para a TI da mesma coisa que se faz para a organização, ou você pode ter um BSC específico para a TI, certo? Que o professor Manuel Veras chama de IT-BSC, certo? Que é mais fácil de pôr em prática. Então, o IT-BSC é mais interessante do que o BSC tradicional, quando utilizado para a TI, pois vê a TI pela perspectiva de contribuição dela para a organização. Certo? Então, observe que você tem os valores aqui, tá? Que dá suporte, e você vai definir as perspectivas para que ajude a empresa, certo? Na definição de seu negócio, missão e visão para o futuro, certo? E ele divide aí nessas 4 perspectivas: recurso, né, que é a capacidade de entendimento; processos internos, que são os processos associados aos produtos e serviços de TI; a orientação para o usuário, que é a avaliação do usuário sobre os produtos e serviços de TI; e a contribuição para a organização, que é o valor agregado em investimentos, a organização de investimentos em TI. Tá? Então vocês observam a figura ao lado, né, nessa figura aí, onde tem os objetivos, os indicadores e metas, né? E as iniciativas estratégicas movimentam as metas dos indicadores em busca de atingir aqueles objetivos, né? Então observe que pode ser definido indicadores para cada objetivo estratégico, né? Para cada objetivo estratégico é interessante ter até 3 indicadores de desempenho, que permite saber se o objetivo está sendo alcançado ou não, como a gente viu nos slides anteriores. E os indicadores precisam ser cuidadosamente definidos em termos de como mede, quem mede, quando mede e onde mede, certo? Ou seja, você tem um nome de indicador, você descreve uma forma, um cálculo para ter aquele indicador, vai definir qual unidade organizacional é responsável pela medição, vai definir a periodicidade, se é diária, semanal, mensal, semestral, onde mede, né, a fonte de dados, e a meta, né? Ou seja, você está atingindo ou não aquele indicador, certo? Então, pessoal, pelo que a gente viu até agora nessa aula, o processo de gerenciamento estratégico é responsável pela definição e manutenção da perspectiva, da posição e dos planos
e dos padrões de organização em relação a seus produtos e serviços, certo? O gerenciamento de seus produtos e serviços. Depois que a estratégia tiver sido definida, a gestão da estratégia, né, é responsável para que garanta que os resultados do negócio sejam alcançados. E o principal responsável é o gestor de TI, a gente olhando isso daí para a área de TI. Certo? Na empresa tem a figura do CEO, que é o responsável por esse processo. Na área de TI, normalmente é o CIO da empresa, né? O CEO. CEO, o pessoal diz aqui. Certo, pessoal? Então, terminamos a nossa aulinha, tá? Aí, espero que vocês tenham entendido aí o que é estratégia, certo? A maneira de fazer estratégia, a maneira específica de estratégia, entenderam aí o que é o BSC, certo? Que eu acho muito legal esse assunto, certo? Normalmente ele é muito usado nas grandes corporações, hoje em dia também nas pequenas, certo? Porque o BSC é uma maneira de você ver se a estratégia está sendo implementada, de acompanhar, não ficar somente no planejamento e para a execução, tá, pessoal? Então terminamos a nossa aulinha, tá ok? Vamos depois para outro assunto aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem por favor nos comentários. Também podem colocar os nossos canais que tem disponíveis para vocês tirarem dúvida, certo? É um assunto muito legal, eu pelo menos acho ele bem interessante. Tá? Pessoalmente, todo ano eu tenho meu planejamento estratégico, eu vejo o que é que eu quero conseguir no final do ano eu reavalio, vejo se eu consegui ou não, crio indicadores, eu acho que isso daí é o mais importante, tá? Então, pessoal, um abraço, fiquem com todos. Não esqueçam de aí, por favor, de dar o like aí e deixar seu comentário, tá bom? Não só para melhorar a nossa aula, certo? Como também para registrar a presença de vocês, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!